Você já passou por alguma situação que você imaginava que não ia ter saída? Ou quem sabe até você esteja passando por uma situação nesse momento, algo que você esteja vivenciando, que parece que o mundo vai acabar. Você não tem a menor noção de como você vai resolver tudo que está acontecendo e você não está conseguindo enxergar uma saída para esses problemas, né, ou supostos problemas que estão acontecendo com você. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje, nesse nosso encontro da quinta-feira do Rumo Certo. E hoje a gente vai estar falando sobre os dias difíceis. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. A Aline chegou aí, seja muito bem-vinda. Então hoje a gente vai estar falando exatamente sobre isso, que às vezes acontecem situações, ou quem sabe até estão acontecendo situações na sua vida nesse momento que você imagina que essas situações não têm saída, que você não vai conseguir resolver e que provavelmente vai estar tudo errado para você, Só que se a gente olhar para trás, você já passou por situações talvez semelhantes, que essas situações em algum momento elas se dissiparam, esses problemas em algum momento eles se dissiparam, E você até esqueceu que passou por aquilo, não é verdade? E é justamente disso que ele vem trazendo hoje nesse capítulo, que é o capítulo 58, tá? Nos dias difíceis. Então vamos começar a nossa leitura para a gente já ir direto ao ponto, Bom, e ele começa assim, ó: nos dias difíceis, reflete nos outros dias difíceis que já se foram. Depois de atravessados transes e lutas que suponhas insuperáveis, não soubeste explicar a ti mesmo de que modo os vencestes e de que fontes auristes as forças necessárias para te sustentar e refazeres durante e depois das refregas sofridas. Então, se a gente olhar para a nossa vida como um todo, quantos e quantos problemas a gente já passou, quantas e quantas situações a gente já passou. Então isso é muito comum, porque a gente de fato está num mundo de provas e expiações. Então você vai passar por problemas, Se você ainda não passou, você vai passar por problemas, porque isso faz parte dessa nossa existência, porque são justamente esses problemas que são as fontes dos nossos aprendizados, percebe? Então, à medida que a gente passa por essas determinadas situações e aprende, esses problemas eles são meio que deixados de lado. Nós superamos esses problemas e a nossa vida segue normalmente. E passado um tempo, você nem lembrava mais que passou por aquela determinada situação. Seja bem-vinda, Simone, Gilmara. Então isso é muito comum na nossa vida. A nossa vida ela é uma vida de obstáculos, ela é uma vida de degraus, ou degraus a serem vencidos. Então cada dia que passa, cada situação nova que acontece na nossa vida é um ponto para a gente refletir sobre tudo que está acontecendo, percebe? Então, e aí ele fala aqui, depois de transes e lutas que suponham insuperáveis, não soubeste explicar a ti mesmo de que modo os vencesse e de que fontes exauriste as forças necessárias para sustentares e refazeres durante e depois das refregas sofridas. Então é exatamente isso que acontece. Então é comum, a gente vai passar por situações que são situações extremamente desconfortáveis, e essas situações elas fazem parte do nosso crescimento, elas fazem parte do nosso aprendizado. Só que à medida que a gente supera essas situações, logo na sequência a gente nem lembra mais daquilo, e muito menos a gente vai pensar de que forma a gente conseguiu resolver, ou da onde saiu a força necessária para resolver aquele determinado problema. Mas ele continua: viste a doença no ente amado assumir gravidade estranha, e sem que lograsses penetrar o fenômeno em todos os detalhes, surgiram a medicação e as providências ideais que arrebataram da morte. Experimentaste a visitação do desânimo diante dos obstáculos que gravaram a vida, mas sem que te desses conta do amparo recebido, largaste o desalento
nas trevas e regressaste à luz da esperança. Crises dos sentimentos que te afiguraram invencíveis pelo teor da angústia com que te alcançaram no ímã da alma, desapareceram como por encanto, sem que seguiste definir a intervenção libertadora que restituiu a tranquilidade. Então, o que acontece, né? Volto a falar que hoje nós estamos no mundo de provas e expiações. A nossa encarnação, a nossa vinda para esse plano terrestre, a nossa vinda para esse plano material, é justamente uma vida que ela vai acontecer para que nós cresçamos, para que nós consigamos evoluir na nossa jornada espiritual, né? Então nós somos espíritos em corpos materiais, né? Nós somos espíritos encarnados nesse mundo. Então essa nossa existência, ela faz parte justamente pela justiça divina, uma das coisas, para que nós consigamos reparar erros do passado e galgar novas experiências para que a gente consiga ser colocado de frente a inúmeras situações que a gente vai ser colocado ao longo da nossa existência espiritual para que a gente consiga evoluir nessa lei, que é a lei do progresso, né? Então, essa não é um mar de rosas vir encarnar na Terra, pelo contrário, né? Os espíritos não querem vir para cá porque sabem que vai passar perrengue. Então, o perrengue ele faz parte da nossa existência, entende? Então, se hoje você está passando por algum perrengue, se hoje você está passando por alguma situação difícil, se hoje você está passando por alguma situação complicada, esse é o nosso propósito de vir aqui. Porque a gente precisa provar ou expiar essas situações para que a gente consiga evoluir, para que a gente consiga ir para o próximo passo. É igual a gente pegar e no trabalho, né? O trabalho é um exemplo claro disso, né? Nós estamos sendo corriqueiramente ou cotidianamente colocado de frente a situações novas. Todos os dias aparecem situações novas para a gente resolver dentro do nosso trabalho, né? Só que a gente faz aquela movimentação a mais do que a gente normalmente faz e consegue passar aquele estágio. E quando acontece uma nova situação semelhante àquela, aquilo já não te abala mais. Por quê? Porque você aprendeu como superar aquele desafio. E assim é a nossa vida. A nossa vida ela vai ser rotineiramente, ela vai colocar situações diante de nós para que a gente consiga lidar com aquelas situações da melhor forma possível, para que a gente consiga evoluir. E uma vez que a gente deixa aquilo passar, e se porventura vier a acontecer novamente, a gente meio que já aprendeu a passar por aquilo ali, a gente já vai passar por aquilo ali com mais facilidade, né? Então, se hoje você está passando por algum desses desafios, se hoje você está passando por aqueles dias difíceis que você não tem a menor ideia como você vai conseguir superar essa dificuldade, entenda que isso que está acontecendo com você é um aprendizado. Tá? É um aprendizado. Talvez é algo relacionado a algum comportamento, a um relacionamento que você tem com uma pessoa querida que você está de mal, está sem falar, né? Ou está soltando farpas, ou de repente é aquela pessoa que você não gosta tanto e que falou algo que você não gostou, ou você falou algo para aquela pessoa, né? Ou aconteceu algo que te deixou com culpa, né? E você fica remoendo aquele acontecimento do passado e você sente aquela culpa pesada, aquela culpa difícil que você não consegue resolver, né? Ou talvez você esteja projetando algo no futuro devido a algo que está acontecendo no presente e isso te deixa com medo. Medo do que vai acontecer daqui para frente, medo de como vai ser a sua vida daqui para frente. Então, todos esses desafios, eles nada mais são do que obstáculos que vão servir para o nosso aprendizado e para o nosso crescimento espiritual. Entende? Então a gente precisa entender e entender com leveza, entendendo que nós não somos de ferro e que nós somos apenas seres humanos, né? Como diz aí o ditado, a gente só é
humano, né? E faz parte, o ser humano faz parte, errar faz parte do ser humano. Então nós somos humanos. Então a gente precisa deixar de lado um pouco do julgamento, do auto-julgamento, da culpa de coisas que aconteceram, que talvez estejam acontecendo nesse momento, e silenciar a mente para que a nossa vibração ela comece a aumentar e a gente comece a atrair os espíritos que vão poder te ajudar nessa jornada. Tá? Eu não sei se você sabe, mas você fez um acordo no passado com alguém que falou assim, não, eu vou te ajudar quando você for na sua encarnação, eu vou te ajudar nesse processo. Tá? Você fez esse acordo. Só que o que acontece? Tá? Vamos lá. Quando a gente entra nesses dias difíceis, quando a gente está passando por essas dificuldades, normalmente a nossa vibração ela começa a cair. Tá? Isso é meio que natural, né? É aquele negócio, poxa, mas como eu vou me manter numa vibração positiva se está dando tudo errado na minha vida? Então, naturalmente, a nossa vibração ela começa a baixar. E à medida que isso acontece, tá? Quando a nossa vibração, quando a nossa energia acontece, a gente começa a sintonizar com seres, com espíritos que talvez não sejam legais estarem próximos de você nesse momento. Você começa a entrar de fato nessa vibração mais inferior. E o que tende a acontecer? Quando você entra nessa vibração interior, você afasta as vibrações superiores. Entende? Então, se eu quero passar por um desafio, se eu preciso passar por um desafio, está acontecendo alguma coisa na sua vida, você precisa superar, a primeira coisa que você precisa fazer é silenciar a sua mente. Entende? Silencia a sua mente. Busque entender quais são as situações que estão te levando para aquele caminho. Quais são as situações que estão fazendo com que você passe por aquilo ali. Mas você só vai conseguir ter essa percepção à medida que você silencia a sua mente. Porque silenciando a sua mente, você vai conseguir ter uma visão mais ampla. E automaticamente você começa a entrar num estado de vibração maior. E aí você começa a fazer suas preces, começa a pedir orientação dos espíritos amigos, começa a pedir orientação a Deus. E essa orientação, ela vai vir. Ela vai vir. Mas para a gente conseguir sintonizar, a gente precisa estar com a nossa vibração semelhante à vibração desses espíritos que possam nos ajudar. Entende? Então, a gente precisa em determinados momentos, diante das turbulências da vida, parar um pouco, silenciar a nossa mente e orar. Fazer uma prece, pedir ajuda a quem consiga nos ajudar. Não peça a solução de tudo, peça sabedoria, peça entendimento. Percebe? Porque à medida que esse entendimento e essa sabedoria cair para você, à medida que você conseguir sintonizar nisso, esses problemas eles tendem a ser minimizados. E você começa a passar por toda aquela turbulência a tal ponto que num futuro próximo você nem vai lembrar que passou por aquela situação. Você não vai lembrar, caramba, como é que eu tive força para passar por aquilo? Eu não sei se você já aconteceu isso com você, mas se você olhar para a sua vida pregressa, se você olhar para o seu passado, para as situações que você já superou na sua vida, pelas coisas que você já fez, você vai perceber que em diversos momentos você passou por situações bastante complicadas e essas situações elas se diluíram porque você teve os aprendizados necessários. Entende? Então, se hoje você está passando por dias difíceis, como diz aqui o nosso capítulo, silencie a sua mente e entenda que você já passou por situações semelhantes e que você conseguiu superar essas situações. Tá? Mas não se cobre, não se julgue, não se culpe por isso. Deixe o seu corpo, deixe o seu espírito mais leve, para que você consiga vibrar na mesma vibração desses espíritos que vão ser capazes de te ajudar. Tá bom? Por meus olhos, sejam bem-vindas
seja bem-vinda, né? Gilmara, boa noite. E aí vamos lá, continuar aqui, ó. Sofrestes a ausência de seres imensamente queridos, chamados pela desencarnação, para tarefas inaudíveis inaudíveis em outras faixas de experiência. No entanto, sem que despendesse de qualquer esforço, outras almas abençoadas apareceram, passando a te nutrir o coração com edificante apoio efetivo. Né? E quantas pessoas já passaram pela nossa vida que desencarnaram? Isso faz parte do processo. E entende esse cenário, procure orar com outro ponto de vista e veja como sempre aparece novas pessoas, o seu sistema ele vai se reorganizando, né, e daqui a pouco você vê, caramba, essa pessoa ela fez total sentido, mas olha como está o meu cenário hoje. Apareceram outras pessoas que estão me dando suporte semelhante. Lógico, ninguém nunca vai substituir uma outra pessoa querida. Nunca. Isso nunca vai acontecer. Mas quando a gente entende que isso é um ciclo, a vida ela nos manda outras almas abençoadas que vão fazer com que a nossa jornada continue. Né? Ninguém desencarna porque o outro desencarnou. Mas a gente pode continuar a nossa vida de uma forma mais leve ou mais pesada. E de acordo com a nossa decisão, ou seja, não, eu decidi, apesar de tudo, ter uma vida mais leve. Né? A própria vida ela vai te colocar situações para te nutrir emocionalmente, te nutrir sentimentalmente, para que você consiga caminhar na sua jornada da melhor forma possível. Percebe? Então todos nós passamos por esses dias difíceis, né? E aí ele continua aqui, ó, já caminhando para o final. Tudo isso, entretanto, sucedeu porque persistisse na fé, aguardando e confiando, trabalhando e servindo, sem te entregares à deserção e à derrota, ofertando ensejo à bondade de Deus para agir em teu benefício. Nas dificuldades em andamento, considera as dificuldades que já vencestes e compreenderás que Deus, cujo infinito maior te sustentou ontem, sustentar-te-á também hoje. Para isso, porém, é imperioso permaneceste fiel ao cumprimento de nossas obrigações, uma vez que a paciência, no centro delas, é dom de esperar por Deus, cooperando com Deus sem atrapalhar. Então, olha só como ele fecha essa leitura com chave de ouro. Muitas das vezes, nós atrapalhamos o trabalho que deve ser feito por Deus. Entende? Porque tudo aquilo que nós não conseguimos resolver, tudo aquilo que não está no nosso alcance, tudo aquilo que não está em nossas mãos, está na mão de Deus, está na mão da espiritualidade. Só que à medida que a gente se entrega a esses problemas, à medida que a gente se entrega a esses dias difíceis, à medida que a gente se entrega a essas complicações que fazem parte da nossa vida, a gente sim está atrapalhando o trabalho de Deus, a gente sim está atrapalhando o trabalho da espiritualidade. Porque a gente não está confiando a quem deve confiar para que aquilo se resolva. Percebe? Então, a gente precisa continuar, como ele fala aqui, com o cumprimento das nossas obrigações. A gente não pode deixar de viver a nossa vida, de fazer aquilo que tem que ser feito, devido a essas situações. E, de novo, eu não sei pelo que você está passando hoje. Mas, de verdade, não importa. Porque Deus faz milagre. Jesus fez centenas de milagres. Vós sois deuses, você faz milagre. Percebe? Você consegue mudar o seu cenário atual à medida que a gente consegue mudar o nosso estado vibracional. Quanto maior o seu estado vibracional, quanto maior as suas vibrações,
mais simples vai ser superar esses desafios. Mas para isso, primeiro, a gente precisa confiar que a espiritualidade amiga está com a gente. A gente precisa confiar que Deus está com a gente e que tudo já foi feito como um acordo e como uma comunhão para que a gente viesse para essa existência para aprender com esses desafios. Então tudo já foi traçado. Então eu posso simplesmente aceitar e ver quais são os pontos que eu preciso melhorar para que eu consiga nessa minha jornada, ou eu posso também entrar em negação. Entrar naquele momento onde eu começo a sentir raiva de tudo e de todos, entrar naquela vibração onde eu começo a me vitimizar por tudo que está acontecendo, e entrar naquele gatinho, né? Ó céus, ó vida, porque tudo isso está acontecendo comigo. Só que quando a gente entra nesse momento, é justamente o momento onde você está afastando a divina providência. A divina providência. Entende? Então, nesse momento que você começa a entrar nessas vibrações negativas de ó céus, ó vida, porque tudo isso está acontecendo comigo, é o momento onde você começa a afastar a espiritualidade amiga. É o momento onde você começa a literalmente atrapalhar o trabalho de Deus. Entende? Então, se hoje você está passando por esses desafios, entenda que tudo isso é um processo de crescimento espiritual e pessoal. E que tudo isso vai se resolver, assim como centenas de outros já se resolveram. Olha para trás. Percebe quanta coisa você já passou nessa vida. Entende que todas essas etapas, tudo isso foi um processo. E quando você aprender as situações novas da vida, quando você deixar a espiritualidade amiga te ajudar, as coisas vão se resolver. Então, se hoje você está passando por algum desafio, não importa qual seja, entrega, aceita, percebe? Deixa a espiritualidade amiga, deixa Deus fazer o seu trabalho, deixa Deus operar os seus milagres. Está fazendo sentido o que eu estou falando aqui? Entrega. Mas para isso você precisa silenciar. Você precisa deixar de se culpar, deixar de se julgar. Percebe? Que as coisas vão acontecer. As coisas vão acontecer. Não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo. Até a morte não é o fim do mundo. Então, se você olhar para frente, poxa, beleza. Se tudo que está acontecendo, qual é o pior cenário que pode acontecer? Ah, o pior cenário é esse. Legal, já entendi que o pior cenário é esse. A vida que segue. A vida que segue. Continua a sua vida. Só que continua com uma vida mais leve. Sem julgamentos, sem culpa, sem medo. Porque o julgamento, a culpa e o medo é o que corrói a gente por dentro e faz a nossa vida ficar pesada. Entende? A nossa vida ela fica pesada por causa disso. Tá? Então, a mensagem, que senão eu vou de novo aqui para o nosso horário passando, né? Eu tenho passado 1, 2, 3 minutos, às vezes não é legal. Bom, mas para que a gente consiga superar esses desafios que vão acontecer, os dias difíceis, como está dizendo aqui, eles vão chegar, mas ele vai passar como todos os outros que já aconteceram e que você já conseguiu superar. Tá? E saiba, a opção de passar por esses desafios de uma forma mais leve, tirando os aprendizados, ou de uma forma mais pesada, isso está na nossa mão. Isso não está na mão de Deus. Isso não está na mão da espiritualidade. Está na mão deles, sim, operar milagres na sua vida. Está na mão deles, sim, fazer aquilo que você, como matéria, talvez não consiga fazer. Agora, todo o resto está na nossa mão. A decisão de ter uma vida mais leve, a decisão de talvez
pedir perdão por uma coisa que você fez no passado e que te corrói até hoje, essa decisão está na sua mão. Percebe? Então a gente precisa trazer a responsabilidade ao mesmo tempo que eu sei que eu estou passando por esses desafios, eu sei que tudo isso faz parte para o meu aprendizado, eu sei que Deus e a espiritualidade amiga está próximo de mim. Mas quais são as coisas que cabe a mim fazer? Eu não consigo e eu não posso e eu não tenho como terceirizar a responsabilidade. Enquanto a gente terceiriza a responsabilidade, é o tanto de tempo que a gente permanece nesses desafios. Tá? Então, a mensagem de hoje, nos dias difíceis, como está falando aqui, é: você já passou por dias talvez semelhantes, então, quem sabe até dias piores do que esse que talvez você possa estar passando hoje. Mas faça aquilo, trabalhe no cumprimento das suas obrigações como tem que ser feito, não terceirize as responsabilidades, as coisas que cabem a você, e entregue na mão de Deus, entregue na mão de espiritualidade amiga, porque eles vão te ajudar. Mas para isso você precisa estar sintonizado com isso. E como você vai estar sintonizado com Deus? Como você vai estar sintonizado com a espiritualidade amiga? Silenciando a sua mente, aumentando a sua vibração. E isso você faz em uma decisão. Faça uma oração, faça uma prece, leia o Evangelho segundo o Espiritismo, leia o Livro dos Espíritos, não importa. Leia algo que te fortifique, que te edifique. Pega a Bíblia, o Evangelho, não importa. Abra numa página, faça uma leitura do capítulo. Faça uma oração, peça apoio. Deixa a culpa de lado, deixa o medo de lado, deixa o ego de lado. Eleve a sua vibração. Entenda que a gente está no mundo de provas e expiações e que nesse mundo nós vamos passar por desafios. Isso faz parte do processo. Tá bom? Então eu desejo verdadeiramente que esse nosso bate-papo tenha feito sentido para você. Tá? Desejo que você consiga superar. Na verdade, eu desejo que você consiga elevar a sua vibração diante de tudo que possa estar acontecendo na sua vida. Que eu sei, eu tenho plena convicção que a espiritualidade é amiga e que Deus vai te ajudar em todo esse processo. Tá bom? Então, desejo que você tenha uma excelente noite, fique com Deus e saiba que tudo isso tem um propósito. E à medida que a gente evolui, isso fica para trás, e a gente nem vai lembrar que passou por todas essas dificuldades, tá bom? Então, até a nossa próxima quinta-feira com mais um capítulo do nosso Rumo Certo. Boa noite, até mais, tchau, tchau.